falar aí de Brasil Colônia, um assunto que eu sei que vocês adoram falar na redação, mas eu vim aqui falar alguns detalhes para vocês não pagarem mico e não ficarem sendo aí a piada do corretor ou da corretora. Por que eu digo isso? Muitas das vezes vocês usam Brasil Colônia, porém vocês não conseguem explicar ou não conseguem trazer para o presente essas alusões históricas. E, como eu já disse no primeiro vídeo e também no vídeo sobre repertório sociocultural, vou deixar uma playlist para vocês também entenderem aí quais assuntos que já tiveram sobre redação aqui no Historizando. Eu disse que toda vez que você for usar uma alusão histórica, se você não fizer uma conexão de alguma forma com o presente, com o problema atual, não vai adiantar nada. Então você precisa aí trazer, conectar essas questões, a história junto com o presente. Vamos lá. Sobre o Brasil Colônia, a gente tem administração e cultura, algumas coisas que a gente pode citar. Por exemplo, a relação com os nativos. A gente pode colocar aí como a cultura brasileira, os traços da cultura brasileira começando a surgir quando você tem aí o contato entre nativos e portugueses. Nós temos esse contato conflituoso, então a gente pode falar tanto da catequese, quanto da escravização do índio, quanto, por exemplo, da questão do estupro das índias, enfim, são vários contatos conflituosos, mas também você pode usar a relação econômica entre os dois, que foi uma relação de escambo que a gente tem entre o pau-brasil aí e a troca por alguns instrumentos, algumas ferramentas. Então, essa relação com os nativos pode ser explorada de diversas formas e por isso ela transforma aí numa questão coringa para a sua redação. Você pode falar de questão social, você pode até mesmo falar de minorias quando a gente fala dos nativos, né? Você pode falar aí da questão cultural, da questão econômica, então diversos fatores. Nós temos a concentração de terra, e aí eu peço que vocês tomem cuidado, porque essa concentração de terras envolve muito uma questão de vocês priorizarem as capitanias hereditárias ao invés de falar dessas marias. Porém, capitania hereditária é uma unidade administrativa, não é então o que vai concentrar de fato a terra. O que concentra de fato a terra é a sesmaria. A capitania hereditária, é claro, vai ser uma faixa longa de terra, porém são esses latifúndios, são essas sesmarias que vão contribuir para a concentração de terra. E cuidado, colocar aí a culpa toda nas costas das sesmarias também não é certo. Você pode falar que uma das motivações da concentração de terra no Brasil atualmente é a sesmaria, mas é claro que o processo histórico também contribuiu, beleza? A influência portuguesa, como eu disse aí, nessa relação com os nativos, você pode até falar mesmo num processo eurocêntrico, né, que o Brasil aí começa a envolver mais nesse etnocentrismo português. Então, se você não seguia a religião católica, você estava errado. Se você não tinha certos costumes, você estava errado. Se você andasse pelado ou pelada, você estava errado ou errada. Então, essa influência portuguesa faz com que a gente tenha, inclusive, vários valores e várias questões culturais nos dias de hoje. Então, você pode trazer essa relação também. E a religiosidade e o secretismo. Por quê? Nós temos, como eu disse aí, ser católico como algo ideal, e não só isso, mas a gente tem também nesse momento com a catequese dos nativos e com o contato aí com os negros escravizados, o chamado sincretismo religioso. Então, se você quiser na sua redação falar de alguma diversidade ou de alguma questão de intolerância religiosa, você pode aí puxar essa questão da colônia de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É você misturar aspectos de várias religiões ou de uma ou mais religiões em um lugar só. Então, por exemplo, os nativos, muitas das vezes, para aprender aí com relação ao catolicismo, pegava aí os deuses que eles acreditavam, as entidades que eles acreditavam, e misturavam muito com os santos e etc. no catolicismo. Então, a gente tem esse sincretismo. O maior exemplo de sincretismo religioso no Brasil atualmente é com relação à Umbanda. A Umbanda vai ser uma religião de matriz africana, que tem base de matriz africana,
Porém, a Umbanda também traz aí muitos elementos do catolicismo, muitos elementos aí da Igreja Católica. Por isso, nós temos o maior exemplo de todos, que é uma religião que nasceu no Brasil graças ao sincretismo religioso. Com relação a questões econômicas, além dessas relações de trabalho que eu já falei aí, com relação ao escambo ou à escravização, tanto indígena quanto negra, a gente pode falar do chamado pacto colonial. Pacto colonial é até feio de chamar, porque na verdade é exclusivismo metropolitano. E como é que a gente pode falar sobre esse pacto colonial? Na verdade, se a gente pensar sobre a questão que o Brasil era obrigado a transportar aí, a vender essas mercadorias todas para a metrópole, para Portugal, e eram obrigados também a importar mercadorias de Portugal, logo a gente exportava, na maioria esmagadora das vezes, não, na maioria não, gente, todas as vezes, né, durante a colônia, a gente exportava apenas questões agrícolas, né, o açúcar, o café, produtos aí da agricultura, produtos base, né? Então, o que acontece? Essa influência colonial vai muito influenciar a nossa economia hoje, a nossa economia agroexportadora. Então, o Brasil tem muito esse aspecto que se iniciou lá na colonização, se reforça ao longo do tempo e até hoje tem resquícios aí, tem essas consequências dessa economia agroexportadora, de transportar aí bens agrícolas, produtos agrícolas até os dias de hoje. E aí nós temos vários produtos, a cana-de-açúcar, gado, drogas do sertão, que também pode ser citado em questões econômicas. Por exemplo, se você quiser citar um produto que desde o período colonial existe o cultivo no Brasil, cana-de-açúcar. Só que você tem a cana-de-açúcar, o foco sendo o açúcar em si no período colonial, e atualmente o maior foco aí vai ser a questão do combustível, né, do álcool. Então, nós temos essa diferença, mas ao mesmo tempo o mesmo produto ao longo do tempo sendo cultivado no Brasil.